Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast na Casa do Caminho. Nós estamos hoje aqui com essa turma maravilhosa, João Cândido, a nossa querida Evelyn, Samara, Laurentina, todos aqui reunidos para um bate-papo, né, João? Bate-papo bem tranquilo aqui que nós vamos falar sobre o futuro da nossa doutrina espírita, né? E os jovens, né? O papel dessa juventude na, no nosso futuro. Então, a gente precisa analisar hoje, de uma forma crítica, de uma forma inteligente, o que nós estamos fazendo para reter os nossos jovens nas nossas atividades, o que eles podem vir a fazer futuramente para que o movimento se mantenha, né, nos parâmetros, né, que a gente vem trazendo ao longo desses anos, né, desde a doutrina, quando foi criada por Allan Kardec. Então, nós precisamos hoje, né, visto o esvaziamento, né, João, das casas pelos jovens, a gente vê uma deficiência muito grande da comunidade jovem. E isso nos incomoda, né? E nos liga ali um alerta. Então, antes disso, então, vou pedir que o João, o pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João, estamos aqui representando a diretoria da Sociedade Espírita Casa do Caminho. Tá? E nós estamos preocupados, realmente, em ver que os jovens vêm pouco à casa espírita. E essa luz amarela, ou talvez já uma luz vermelha, aí, ela também foi detectada por todo o movimento espírita nacional. E eu aqui chamo a atenção para uma live do Haroldo, de um mês atrás, onde ele reuniu um grupo de pessoas em São Paulo, e o tema foi esse: qual o futuro do movimento espírita? Eu assisti a live e fiquei assim impressionado, conversando com o pessoal, e falei, nós também precisamos fazer a nossa parte, precisamos discutir. E esse tema ele foi tão relevante nas redes sociais que ele já está com 13 mil visualizações. E os comentários, que eu também fui ali na parte de comentários, é algo impressionante. O Brasil todo, do movimento espírita, preocupado. Inclusive, até de uma forma, não sei se para nos alertar, se nós continuarmos a fazer o que estamos fazendo, em 40 anos não tem mais movimento espírita. Não sei se é alarmante demais, mas a gente tem que pensar na lei de liberdade, a lei de ação e reação, a lei de progresso, mas isso é só uma introdução ao tema. Passei com essa nada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme o horário que cada um for assistir. E a gente realmente percebe, né? Tanto é que eu tenho 42 anos, estou aqui, sou jovem, né? Sou das últimas jovens, né? Então, por aí a gente vai ver que tem algo acontecendo. E realmente precisa analisar, ver o que está acontecendo para poder resgatar esse tempo, né? E poder, a gente percebe muito jovens vêm à casa com criança e depois de uma certa idade acabam indo embora e a gente, sem querer, deixa. Então, realmente tem que refletir. Evelyn? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como uma jovem de 14 anos, eu acho que uma casa espírita devia de ter mais animação nas palestras, uma música mais animada, comida também, e explicar um pouco mais sobre como o mundo foi feito na versão espírita. Boa. Evelyn. Lauren, representando, participa do AIF, da nossa casa. Dizer, pode representar o AIF, tá? Sou a Laurentina, a tia do Cantinho. O contato que nós estamos tendo ali é com crianças desde o pouquinho até os adolescentes. E, realmente, a gente tem que abrir por
espírita que consiga trazer as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes para a nossa casa, se sentir acolhidos, amados, e que tem o poder de falar e serem. Muito bem. Claudinho, quer dar mais um repeat aí? O que eu vejo, assim, né? A gente, como palestrante, como dirigente, enfim, essa responsabilidade, ela passa pelas nossas organizações administrativas. Isso não tem outra. Ah, mas o dirigente, então, é responsável porque o jovem não vem na casa espírita? Em parte é, sim. Em parte é. Por quê? Porque nós vamos... Em todos os grandes grupos, existem sempre os líderes. São aqueles que as pessoas confiam, são aqueles que as pessoas admiram, né? E essas pessoas têm uma influência enorme, mesmo que não compreendam, na resolução das questões e no encaminhamento da forma de pensamento do grande grupo. Essa é a verdade, é a realidade. Né? Hoje nós somos influenciados, as nossas crianças estão sendo influenciadas pelos YouTubers, pessoas que não convivem com eles, não têm a mínima, não sabem o que acontece na vida deles, mas eles acabam sendo referência de alguma coisa. Por quê? Porque talvez não tenha outra referência. Perfeito. Tá? Então, tomando isso como importância, como base do nosso raciocínio hoje, sim, nós somos responsáveis pela atração desse povo, né, jovem para dentro das nossas casas. Bom, esse é o básico. Agora, por N motivos, né? Nós temos aí, já estudamos muito sobre a questão dos arquétipos, né? Através de Carl Jung, a gente consegue ter essa visão de que realmente as coisas, às vezes, na vida, elas vão sendo passadas de geração para geração. E na doutrina espírita não foi diferente, né? A gente tem lá os primórdios da doutrina que alicerçaram as bases e ali a gente vem seguindo ao longo do tempo os modelos, esses moldes. Mas até que ponto isso, né, não é um entrave, talvez, né, de a gente rever algumas questões doutrinárias e talvez perceber se realmente era isso que Kardec queria falar para nós, né? Ou seja, nós não estamos aqui falando da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é santa nas intenções, assim como todas as religiões da face da Terra, né? Tendo a visão da transição planetária que está em curso, né? E o espiritismo sendo um dos pivôs, ou dos pilares desta transição, assim como muitas crenças que estão no mundo são, né? Nós vamos compreender que nós temos um papel importante. Então, a doutrina espírita, ela veio para abrir consciências, para descortinar uma porção de coisas que ainda estava, né, escondido, ou seja, o mundo dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade das existências, a morte não existe, e uma porção de coisas fantásticas, maravilhosas que a doutrina veio nos trazer. Isso não pertence a nós, não pertence à doutrina espírita. Pertence ao mundo real. Não é? E essas informações foram compiladas por um grupo de pessoas, né? Hoje chamado movimento espírita. Então, o movimento espírita, ele é um grupo de pessoas que tentam compreender aquilo que os espíritos nos trazem, porque tem vivências diferentes da nossa. Mas, será que todos esses pontos foram bem compreendidos e readaptados e adaptados conforme o tempo e o espaço, a cultura, a região? Né? Então, nesse sentido, é que a gente começa a ampliar um pouco a nossa consciência e deixar um pouco de ser apenas informativo.
Né? Eu acho que esse é o ponto. Um ponto. Porque vamos pegar os 3 pontos básicos: informação, transformação, né? E formação. Então, nós temos esse princípio de informação, de formação e de transformação. Qual o objetivo de nós passarmos alguma informação para alguém? Não é transformar essa consciência para melhor? Então, nós fazemos isso muito bem. A doutrina espírita faz isso muito bem com seus palestrantes, com seus conceituadores, né, com seus doutrinários. Faz. Isso é uma Não, desculpa, eu li férias. Tá bom. Para quem não sabe, nós estamos com mais jovens. Tem mais por isso que a gente tá. Então, voltando ao raciocínio aqui, se nós temos uma boa informação, por que nós não conseguimos formar essas pessoas, esses jovens, ou transformar esses jovens de acordo com a nossa crença? Então, aí está. Aí está. Conversando antes de começar o bate-papo aí, como é que a gente vai conseguir engajar o jovem? Tá? E no começo aqui da minha linha de raciocínio, eu falei dessas leis naturais, que é a lei de liberdade, ação e reação e lei de progresso. Tá? Vou chegar no engajamento. Nós, como líderes do movimento espírita, eu aqui num grupo pequeno, eu acredito que está faltando para nós uma visão estratégica, uma visão de futuro para engajar o jovem. Nós hoje estamos pensando no presente e, de repente, chorando por algumas mazelas e os erros do passado. Vamos dar a mão à palmatória. Lá atrás, algumas escolhas, lei de liberdade, de repente, não foram bem tomadas pensando nos jovens. Ação e reação. Nós temos uma reação hoje. O jovem não está indo na casa espírita. É porque antes teve uma ação. Tá? Lei de progresso, eu acho que falou muito bem. Tá? O mundo vai continuar evoluindo. E antes de nós começarmos a falar assim, essas mentes, esses gênios, que são os jovens, eles estão aí espraiados. Então, está nos faltando uma maneira de trazer essas mentes brilhantes, engajá-los no centro espírita. Eu acho que os dirigentes das casas, do movimento espírita, eles têm que ter esse olhar mais abrangente. Não queremos fugir daquilo que são as bases e o alicerce da doutrina espírita, mas que estamos falhando no engajamento, como cooptar jovem, tá? E eu digo mais assim, ó. Meninas, Evelyn, música é algo que atrai o centro espírita. Temos pouco, tá? Teatro, pouco, sabe? Já imaginaram a possibilidade de uma banda num centro espírita? Não, vou fazer muito barulho. Tá? Mas o jovem tem computadores, informática, sabe? Uma coisa que me traz numa palestra é o palestrante tá falando basicamente a minha tá falando uma coisa que perfeito. E normalmente a linguajar é muito calmo, tá? E também palavras às vezes difíceis, sabe? Então, engajamento é linguagem, porque se nós não conseguir falar a língua do jovem popular, nós não vamos nos engajar. Essa é uma verdade. Por que as redes sociais têm um engajamento enorme quando fala a língua daquela população? Porque eles vão no psicológico, no inconsciente. Né? Ou seja, a pessoa faz parte daquilo. A pessoa não fica pensando assim, mas o fulano de tal é tão bom, é um ótimo palestrante, eu queria ser igual a ele. Mas vê uma distância enorme, sabe? Quando que não existe essa distância? Essa distância é imposta por nós, muitas vezes que nos portamos talvez superior àqueles que estão ali, mesmo que inconsciente. A gente naturalmente se coloca nessa posição. Então, poxa vida, qual o problema
do barulho no centro espírita? Que vai atrair maus espíritos? Vamos entender isso aí. Realmente é isso. Ter uma banda que faça uma música com bateria, com um estilo um pouco mais arrojado, isso vai atrair obsessores? Vamos pensar aqui entre nós, aqui, vamos refletir. Eu prefiro uma turma de jovens aqui fazendo barulho dentro do centro espírita do que lá na boca de tráfego. Essa é uma reflexão que a gente deve fazer. Né? Outra coisa também, Claudinho, que eu acho assim, a Evelyn, né? Eu acho que também é importante que o movimento espírita tenha temas das palestras ligados ao jovem também, à problemática do jovem. A gente dificilmente vê isso na casa espírita. E é uma coisa que a gente está colocando aqui, vamos dizer assim, tem uma tirando orelha no ventilador para não falar outras coisas, tá? Mas nós precisamos refletir. A gente coloca, de repente, nas nossas palestras lá, temas, me ajuda aí, drogadição, já viu esse tema nas palestras? Não. Sexualidade, que hoje a gente tem muito em normal na nossa sociedade, depressão, tá? Homoafetividade, sabe? Balada, sei lá, música, sabe? Eu acho que a gente tem que falar de temas que estão no nosso dia a dia e que são importantes para atrair o jovem também. Nós devemos continuar com a nossa base do Evangelho de Jesus, porque ali está toda a base, o alicerce da doutrina espírita, tá? Mas nós temos que, digamos assim, pegar o tema que é o anseio do jovem e de algumas populações mais jovens e trazer aquela problemática à luz do Espiritismo. Vamos ver o que o Espiritismo está falando sobre sexo. Tá? Nós temos um livro maravilhoso, de Chico Xavier, que fala sobre o tema. Nós temos no livro dos Espíritos o tema. Por que não, às vezes, discutir algum tema? Mas é um tema assim, muito delicado. Bom, delicado é, tá? Mas daqui um pouco, como você falou, é melhor a casa espírita com barulho e tal, que o jovem na boca do tráfico. Então, é melhor que o jovem venha buscar essa versão sobre sexo, sobre drogas, sobre aborto, sobre afetividade, dentro da casa espírita, do que está pelo influência lá, que falou, não, mas o fulano de tal aqui disse que um cigarrinho de maconha até não faz mal. Por favor, sabe? Então, eu acho assim que tem que ter mudanças e nós, dirigentes, e todos os dirigentes do movimento espírita, tem que colocar a mão na palmatória e refletir sobre um grande movimento que pense nos jovens. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos condenando o movimento espírita. O nosso jovem, mais jovem aqui, talvez da Casa Espírita, aqui nos representando, 42 anos. Convidamos a Samara, é jovem, tem que participar desse debate. Sabe? Primeiro tiveram que me convencer, né, que eu era jovem, depois poder vir. Então, até onde eu sei, a idade média do movimento espírita aí me parece que está entre 56 e 60 anos nas casas espíritas, algumas até mais. Tá? Lá em apoio, lá, de vez em quando vou lá, tu também vai lá, né, fazer uma palestra e tal. Aquela turma lá, não sei, sinceramente, na hora que aqueles veteranos lá, como é que é, lá no INSS, para aposentadoria, o que vai ser daquela casa, muitas outras casas, sabe? Então, nós temos que fazer esse apelo, temos que pensar enquanto espírita, e é por isso que a gente está aqui. Mas vamos ouvir os jovens. Samara, teu comentário. Eu acho que primeiro teria que adequar a linguagem, né? Porque a linguagem da casa espírita é uma linguagem mais calma, mais serena, e o jovem tem aquele tipo, né? Sim. Então, por exemplo, meu sobrinho, ele veio aqui comigo 2 vezes, ele tem 16 anos. Ele
Se eu falar em dia, não. Se for no dia que tem o rancho, eu até prefiro. Boa. Entende? Se for um dia que tem uma outra atividade, eu até venho. Mas para ficar sentada aqui 1 hora ouvindo, ele diz, não, eu não aguento. Ele não aguenta, realmente, ele não aguenta. Ele tem hiperatividade e que, então, assim, eu vejo nos olhos dele um pânico. E isso eu acho que é normal dessa juventude, elas são muito mais rápidas do que eles não aguentam um vídeo de 5 minutos, né? Vídeo de 5 minutos é muito, muito longo. Sim. Então, tu imagina, vem aqui na casa espírita, vê 20 minutos do evangelho, aí depois vê, sei lá, 10 minutos de oração ali, né, pré-radiações, enfim. E depois mais, quando eu fico sabendo que tem mais uma conversa de 20 minutos, não vai infartar, cara. Então, porque, né, é verdade, cansa, né, assim, para eles é cansativo. Então, eu acho que tem que ter um dia mais específico para a linguagem mais jovem. E quem se adequar, quem gostar de ouvir dessa forma, não precisa necessariamente jovem, mas que venha nesse dia. E que aí vocês poderiam ser tratados. Esses temas atuais. Com barulho, com música. Eu gostei muito da comida, já estou dentro também. O primeiro tópico do projeto que a gente está montando, que a gente está trabalhando, né, com vocês, para que tenha um propósito. Precisamos de um propósito. Não é aqui bater papo, aqui jogar informação para o ar, não é suficiente. Nós realmente estamos preocupados e a gente quer fazer alguma coisa, né? Então, eu selecionei alguns tópicos que pode ser feito aqui para a gente pensar. Ou seja, entender o público jovem seria o primeiro passo. Entender. O que é entender o jovem? É ouvir. Cara, o que tu gosta de fazer? O que tu gostaria de fazer aqui? Tem alguma possibilidade de tu fazer alguma coisa? Ou seja, primeiramente, entender o que é o jovem. Então, entender o público jovem, o primeiro passo é conhecer as características dos jovens que frequentam a instituição, né? O importante é saber quais os seus interesses, desafios, necessidades, expectativas em relação ao espiritismo. Porque se não tem expectativa com relação ao espiritismo, ou seja, não cala neles, gente, talvez eles queiram estar em outro lugar. E também deve ser respeitado. Porque nós criamos os nossos filhos para orientar, proteger, até uma certa idade, até ele não ter autonomia. Daqui a pouco ele vai ter autonomia e vai procurar o seu caminho. Então, dentro das expectativas desses adolescentes, a não ser a criança, que a gente consegue moldar até uma certa idade, mas o adolescente não. O adolescente a gente já fala, já tem que falar a língua deles e esperar a resposta, porque tu não vai convencer eles assim tão facilzinho. Então, tem que ter uma linguagem diferenciada. Claro, podcast, esse bate-papo, interromper. Eu quero te dizer assim, ó, que a gestão hoje da Casa do Caminho, ela já criou um grupo para debater o tema do jovem. Isso aqui hoje está fomentando e já nos dando subsídio. Mas na nossa primeira reunião, essa tua pauta aí foi exatamente o que a gente diagnosticou como a leitura que a gente tem que fazer para entender o jovem. Nessa reunião ficou acertado justamente isso. Nós precisamos ouvir o jovem. Quanto ao dia, o barulho, a ideia da Samara, nós já entendemos que, por exemplo, sábado de manhã, nós devemos fazer um evento à parte daquilo que existe à tarde ou na quarta-feira à noite, digamos assim, para os mais velhos. Então, a gente tem que ter um horário, o jovem vem aqui, que tem um lanchezinho. Eu concordo contigo. Tá? Volta e meia, a gente faz um evento aqui, não, vamos botar lá uma aguinha mineral e um salgadinho, né? Sabe? Eu acho que atrai. Hoje temos um tirão aqui, a primeira coisa que a gente fez, vamos fazer um cafezinho, traz um bolinho, traz uma bolachinha, sabe? Nos dá um sentimento ali de afago, aconchego. Puxa, ele ou ela sempre falou e fez um bolinho, sabe? Então, o sábado poderá ser um dia para as casas espíritas, o sábado de manhã, com seus dirigentes, para a gente acolher esse grupo,
Tá? E vamos cantar? Vamos. Vamos ouvir o que o jovem quer? Vamos. E aí vamos trabalhar o tema em cima daquilo que o jovem quer. Mas sábado de manhã para os jovens? Não é um Pois dia é. bom. Tem que Só ser porque verdade. tiveram aula de segunda e sexta-feira. No sábado de manhã, acho que não é um. Seria domingo de manhã? Não sei, Gurias. Acho Fala. verdade, que é domingo. Também a gente quer. Jovens. Vamos ver. Mas tem que se adaptar. É assim, ó, o que eu penso? Bom, poderia ser depois O que da palestra, eu então. penso? A gente precisa, na verdade, como é que eu posso me expressar? Tudo que a gente fizer que no caso, envolve ele, tem que partir dele. Entende? Esse é o primeiro passo. Ou seja, gente, reúnam, se comuniquem, façam o que você, a casa está para vocês trabalharem, venham para cá, criem coisas, criem projetos, é isso. É essa liberdade que falta para eles. Eles chegam aqui, eles têm que sentar ali, sentadinho se der um espirro, o pai quieto, fica em silêncio. É isso, entende? Ou seja, eles se sentem presos. Né? Então, primeiramente, tem que partir deles, estimular os pais que têm jovens, estimulam, cria, Evelyn, vai lá com teus amiguinhos, vamos criar um grupo de jovens lá no Centro Espírita, eles estão precisando de nós, vamos criar a campanha do agasalho, a campanha disso, mas deles, eles fazendo a parte deles, eles vão começar a interagir e trazer os potenciais para fora, e não tem uma tutelado ali coordenando. Boa. Pode falar. Uma coisa que eu vi, a minha irmã, ela frequentava a igreja evangélica, e eu tenho uma amiga que frequenta também. Eu convidei um dia para ela vir espírita comigo, e ela falou que ia porque tinha medo do espírito. E porque era muito quieto, e isso assustava ela. E eu pensei, porque ela evangélica tem dias de jovens. Viu? Dias específicos. Eu acho também. Tem sábado, de tarde, de noite. Tem aí no YouTube, só que aí pra gente mais adulto, caso. Tem dias que tem vezes que eles fazem sábado e domingo. E quando eu fui com elas, aí estava lotada de jovens. Boa. E um dos motivos que poderia um jovem é que não tem muito de espírito. Boa. A gente está aqui para ouvir o jovem. Tá? Então, assim, ó, senso comum aqui que a gente já está começando a ter algum senso comum. O jovem tem que ter o espaço dele. Tá? Dia, de repente, separado dos adultos. Tá? Onde eles possam se expressar os temas, né, que eles querem. Um intervalo, um lanchinho, gosta da ideia, que não seja muito cedo da manhã, de preferência, talvez, a gente pode pensar fora da tarde, aqui, depois da palestra, ou de noite, sei lá, alguma coisa assim. Tá? E eu aí aqui, o exemplo da igreja evangélica, eu sou um jovem de 60 anos, que venho do catolicismo. E a minha história começa num grupo de jovens. Nós tínhamos um encontro, tinha música, tinha o lanche, era fora do horário da igreja, e aí a gente preparava a campanha do agasalho. Eu me lembro como guri, andando nas ruas, arrecadando agasalhos, para depois entregar no cruz, sabe? Então, eu tinha aquela coisa, e acredito que os jovens me devam ter, aquela coisa de querer mudar o mundo. Estou certo? O jovem, ele veio para transformar o mundo. E a gente, às vezes, não dá a oportunidade, mas tem que ser meio que uma pedagogia que o jovem entenda e que ele se sinta à vontade. Eu gostei do exemplo que falou dos evangélicos. Cláudio, a gente pode falar, não pode usar assim, o nome de outras. É como diz o Cláudio, né? Os exemplos bons, eles têm que ser seguidos. Tá? O próprio Haroldo, na palestra dele, nessa live, ele cita um exemplo positivo, e aí a gente dá os parabéns para os dirigentes, tá? Para os dirigentes evangélicos, porque eles tiveram a visão estratégica do futuro. Tá?
O movimento evangélico, pela lógica estratégica, ele tende a se fortalecer, porque existe o investimento no jovem. Os evangélicos, felizmente, estão entendendo os anseios do jovem. O jovem, eu sei que existe, tá? Alguém pode me desmentir aí depois pelas redes sociais. Eu estou sabendo que tem banda evangélica, música, fiquei sabendo ultimamente até de uma rave com funk, com músicas que os jovens gostam, regada a música gospel, e para não sentir sono na noite, o jovem não sente sono, né? Mas é permitido tomar um energético das redes, sabe? Não é uma linguagem jovem, não estão lá fazendo louvores, tá? Só que numa linguagem jovem. Não sei se eu estou sendo audacioso demais. Eu vejo assim, ó, quantos projetos eles podem fazer no mundo deles que a gente nem imagina. Tá? Eles podem inventar, porque nós estamos fazendo aqui um podcast, eles podem ter um podcast deles aqui para falar de jogo, para falar de... Eles podem fazer o que eles quiserem. As Dentro, lives deles. ou seja, espiritualidade é vivência. Nós precisamos viver o espiritismo. E como é que eu vou viver o espiritismo? Eu vou tirar a parte jovem da minha vida e só vou ser espírita depois de adulto? Então, é isso que nós temos que ver. Os jovens precisam viver essa doutrina dentro da condição de entendimento deles e da capacidade que eles, da forma que eles veem essa doutrina. Eles precisam ter essa liberdade, não enquadrado pelo aquilo que nós queremos colocar neles. Né? Eu até Pode falar, Eva. Fala depois eu falo. Num dos cultos que eu fui com elas, eles explicavam da palestra, e aí depois, como fosse passar para outra, no meio da tinha uma musiquinha. Aí todos os ganhavam, cantavam junto. É a maneira de incluir louvor, né? Está dentro das leis. Uma palavra que eu sempre gosto de usar quando a gente quer criar alguma coisa, seja para qual idade for, é a palavra desafio. Uhum. Então, quando tu desafia alguém, um grupo, uma pessoa, a gente não imagina o que vem. Então, esse é o momento que nós estamos aqui, desafiando os nossos jovens. Venham para cá. Estão desafiados a criar algum projeto em cima da ideia que vocês têm da doutrina espírita. Lógico, embasado naquilo que já está pronto, né? Está pronto. A gente precisa ver o que está pronto. O que está pronto e funciona, maravilhoso, não tem por que mudar se está funcionando. Agora, aquilo que não está muito bem entendido, a gente vai adaptando. E Kardec nos ensinou isso também, quando ele disse que a ciência ia provar muitas coisas que ele nem podia falar. Né? O próprio Cristo não falou tudo. Então, ou seja, nós podemos ter grandes ideias, grandes gênios, grandes projetos dentro da doutrina espírita através das nossas crianças que estão chegando agora. Tu pode ter ali um gênio na tua turminha ali, que não se apontou. Isso é legal, né? A gente tem essa capacidade de compreender. Pode falar, Mauri? Não, pode falar. Eu sou muito faladora. Pedindo licença, eu faço, junto com as meninas, né, do Cantinho, um trabalho de o que é dado no Evangelho aqui dos adultos. Na hora lá do nosso Cantinho, a gente também trabalha com algo de desenho no mesmo sentido. Tem vários na linguagem. E depois a gente pergunta que eles, é a leitura e a interpretação do que viram e ouviram. Se vocês tivessem a ideia do que saiu sábado passado de uma criança de 7 anos, outra de 11, mas foi deixado elas colocarem as ideias. Foi um trabalho maravilhoso. Então, tem esse retorno, mas a gente tem que olhar no olho, no rosto, e deixar o bullying na escola, veio a agressão, sabe? Veio coisas maravilhosas, mas eles foram ouvidos, e no final, que aí eu pedi o desenho deles, para eles fazerem, prontamente, não precisou estar dizendo nada. Eles foram ali e trabalharam, já deram ideias, motivações. Então, a gente tem que ouvir. Eu queria lançar esse desafio que o Cláudio está falando, tá? Para as nossas redes sociais. Quando você
estiver assistindo esta live, está lançado o desafio. Faça comentários e sugestões. Nós precisamos ouvir você que está nos assistindo. Tá? Nós precisamos que esse vírus contagie mais pessoas e que a gente possa realmente transformar o centro espírita. Nós estamos ao contrário aqui, né, João? Nós estamos aqui tentando colocar a Casa do Caminho, por exemplo, nas redes sociais. Nós fazendo esse trabalho ao contrário, assim, a geração antiga aqui tentando aprender Jovens. Não, tentando aprender as tecnologias de hoje, tentando aqui, estudando, tentando... A Crislaine, por exemplo, qual é a idade da Crislaine? Não posso falar, mas a Crislaine, por exemplo, ela tinha a versão, né? Eu também. O João aqui, todos nós. A versão do WhatsApp, a gente teve que se reinventar, aprender para poder transmitir, porque a gente sabe que é importante a comunicação nas redes sociais. Quando que os jovens fazem isso rindo, brincando. Então, olha o potencial que os jovens têm para interagir nesta sociedade digital, que é onde estão as pessoas, não é? Eu não estou desmerecendo uma palestra aqui ao vivo, mas onde estão as pessoas 24 horas com seus smartphones na mão? Então, se nós queremos buscar mais pessoas, mais jovens, principalmente, nós temos que usar essa ferramenta. Quem conhece essas ferramentas? Não são os jovens. Então, por que não delegar coisas para esses jovens fazer, criar canais onde eles podem expressar? Não importa se eles estão certos ou estão errados, isso é uma outra questão, mas é trazer a ideia deles para que eles possam se sentir parte, engajados. Evelyn, tu acha que seria possível tu e mais alguns jovens criarem um canal espírita? Eu desafio. Eu sou cagona. Mas tu acha que teria entre os amigos pessoas que... Bom, não, e aí a gente pode dar um exemplo da nossa área da comunicação, que não está presente aqui, o Felipe, que é o diretor da área de comunicação da Sociedade Espírita Casa do Caminho. É um jovem de 20 e poucos anos, e foi uma revolução o que aconteceu na área da comunicação aqui na Casa do Caminho. Segundo os relatos que eu tive de uma reunião que teve na COM, em 2022, nós tivemos o alcance de a visualização de 170 mil pessoas, não importa se foi um segundo ou uma hora, 170 mil pessoas conheceram alguma coisa da doutrina espírita por alguns segundos ou por alguns minutos, sabe? E esse alcance é inimaginável de forma presencial. Ontem também, elogiando a maneira como o jovem pensa. Ontem nós tivemos aqui na casa a 7ª arte, cinema. Tivemos um cinema ontem aqui, foi o segundo encontro nosso. O primeiro foi na 30 pessoas e ontem com 43 pessoas. E a progressão, agora quem veio sabe que é bom, vem de novo. Novamente, olha como está certo. Pipoca e estudo. Tá? E doutrina espírita, mas de uma outra forma, que às vezes é um linguajar do jovem. E a gente pode interpretar isso também de uma forma bem bacana, chamada simbiose. Ou seja, nós vamos pegar a energia dos jovens, ok? Toda essa força jovem, e eles vão realizar uma porção de tarefas, de coisas bacanas, mas, ao mesmo tempo, eles têm a segurança dos alicerces, das bases, ou seja, sempre vai estar aqui. Eles construíram esse projeto, né? Estão aqui, e a gente não está merecendo nenhum irmão aqui que construiu, que desde o início esteve aqui, que enfrentou todas as tempestades para criar isso. Não é esse... Criou isso aqui para divulgar o Evangelho de Jesus, para divulgar... Então, os fundadores são sempre meritórios, todos eles. Não importa em que área eles trabalharam, quanto tempo conseguiram trabalhar aqui, não importa, todos eles estão de parabéns, muito obrigado, nós agradecemos por essa casa existir.
Mas nós precisamos ter o sentido de que, se a energia jovem é um grande movimento, tá, energético, e nós, né, quando a gente vai chegando a uma certa idade, a nossa energia, naturalmente, ela vai reduzindo e o jovem vai crescendo. Isso é a natureza. Então, nós precisamos ter essa simbiose entre o mais velho e o mais jovem. Isso é que faz a interação na vida. Porque o jovem vai estar aqui nos doando as energias, nos incentivando a não parar, a continuar, como eu faço com meu pai. Meu pai tem 90 anos. Eu coloco ele nas atividades, nos evangelhos, ele comenta, ele não tem preguiça para ele, né? Porque ele está vendo ali a interação e para ele aquilo é muito importante. E para mim, mais ainda, ver meu pai comigo, 90 anos, trabalhando comigo, dando opinião, sabe? Então, é isso que nós precisamos fazer, abrir a possibilidade de mais projetos, de mais trabalhos. Os jovens vão inventar gincana, podcasts, peça teatral, banda de rock, o que for que eles acham que é legal, programa de jogo, sei lá, o que eles quiserem fazer, desde que não infrinja nenhuma lei da nossa doutrina, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema em inovar. Né? Inovar, fazer coisas que realmente tragam, primeiramente, associação de pessoas, confraternização de pessoas, é o nosso objetivo. Né? Ou seja, lá na lei de sociedade, o que é lei de sociedade? Viver conjuntamente, aprender a respeitar a diferença entre as pessoas, respeitar os outros e interagir positivamente na vida das pessoas. Então, trazer o jovem para cá, com as suas diferenças, com a sua mentalidade, com a sua forma, com a sua energia, e nós aproveitar tudo isso para continuar mandando a nossa mensagem, mandando a nossa doutrina, mandando a nossa ideia de vida, né? Eu acho que é uma sacada inteligente. Então, por aí vai. Tem grupos de a FEB, né? Tem um fórum evangélico que eu estou fazendo o curso online. E eles estão priorizando, assim como foi um encontro que teve lá em Cachoeirinha, que eu presenciei, tive a oportunidade de ir, graças à casa. Eles estão em várias casas já fazendo isso que nós estamos começando agora, ouvindo e trabalhando. O último curso que eu fui fazer lá em Cachoeirinha, 80%, se não me engano, do trabalho de ajuda, da entrada da recepção até o alimento, o cafezinho, a preparação, as fotos, as filmagens, foram os jovens que fizeram. Eles valorizam. A Federação Espírita já está engajada nesse trabalho. O que falta somos nós, os trabalhadores. São as casas espíritas aderirem. Viamão aqui não. Eles até disseram, o pessoal de Viamão que queira engajar, porque Cachoeirinha, Alvorada, os outros têm e nós não temos. O que falta é nós querer fazer e ouvir os nossos jovens para eles também poderem nos ajudar. Então, a FEB e a Federação Espírita já está trabalhando nisso. O problema é os trabalhadores, né, que ainda estão enraigados, exatamente, seguir os dogmas gentilmente, o silêncio, mas eles já estão tentando mudar isso. O que falta é nós nos engajarmos. Estamos dando pontapé. Estamos começando aqui. E aí, passa a base de tudo que vai fazer, né? Ou seja, identificar realmente quantos jovens existem dos familiares que a gente tem acesso. Então, começar por aí, né? Olha, a irmã Laurentina tem 3 filhas, mais um filho, mais um primo, então, identificar quantificar exatamente o que se tem, né, dos jovens que ligados aos familiares que vêm aqui, fazer um censo ali, uma pesquisa, e criar, primeiramente, um grupo de encontro dessas pessoas, né? Com datas, com atividades que possam trazer
trazer eles de alguma forma no interesse deles, né? E a partir daí, então, as coisas começam a andar, ou seja, os projetos são vários que pode se fazer com eles. Mas, realmente, o primeiro passo é identificar esses jovens, né? E fazer com que eles tomem a ponta ali, né? Tomem liderança, porque a gente vai ver que tem alguns, por exemplo, a Evelyn diz, eu não faço isso, mas ela pode fazer outras coisas muito bem. Né? Tem setores também. Então, tem uns que vão se apontar mais, com desculpa, vergonha, né? Que gostam de fazer vídeos, que gostam de dancinha, que gostam disso, que gostam de teatro, que gostam de música. Então, a gente aí começa a identificar as personalidades e ali, então, se cria várias coisas. Mas, então, o projeto inicial seria identificação desses, quantificação, identificação, e fazer essas reuniões iniciais, né? Promover reuniões iniciais de jovem, falar, rede social, gente, reunião é para jovem, é para eles falarem, é eles aqui, são os personagens principais. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque só falta isso, só falta abertura. E a gente não vai estar mudando, porque o alicerce desse trabalho com o jovem ainda vai ser entender, estudar e vivenciar o Evangelho. É que assim, a gente não, os antigos que estão nos assistindo talvez estejam preocupados. Os caras querem revolucionar lá querem falar de Jesus. Não, essa ideia dele, quando você fala assim, nós vamos fazer um evento com o jovem, a primeira coisa que o povo pensa assim, não, vai virar bagunça. Tem essa ideia de que todo jovem é bagunceiro. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Conheço muitos jovens que são exemplos para os pais, inclusive. Então, não é generalizando que nós vamos resolver essa problemática. Primeiramente, confiar que existem muitos jovens, primeiramente, que precisam de uma orientação. São, às vezes, rebeldes por uma orientação. Essa é a verdade. Os pais deixam que o YouTube eduque, que o professor eduque, é uma outra questão de se conversar. Mas existem muitos jovens conscientes que têm pais, mães conscientes que educam, que, mesmo assim, não conseguem ter uma abertura nas nossas casas espíritas. É nisso que a gente está falando. E depois que a gente conseguir trazer esses jovens que têm um pouco mais de consciência, e que são muitos, e que eles mesmos se organizem para que se crie um projeto jovem dentro das nossas casas, eles mesmos vão vão buscar esses outros jovens que estão perdidos. Né? Então, começa por aí, começa nós organizando aqueles que têm consciência. Todo projeto é assim. Quando a gente vem fundar uma casa espírita, não é aquele que está lá jogado, que está atirado, não, são aqueles que têm esta luz na consciência, né? Que vêm, reúnem pessoas e organizam um projeto. Né? Com os jovens é a mesma coisa, tem que dar a luz a esses jovens. Uma coisa que eu gostaria que tivesse, que nem eu falei no início do vídeo, sobre como o Espiritismo vê o mundo se criando e sobre os outros mundos que tem. Eu gostaria de escutar alguém Casa do Quartinho das Douradas. Isso. E eu gostaria de participar aqui. O que eu gosto de participar é nos debates. Depois da pessoa explicar, fazer uma rota e perguntar para cada uma dessas perguntas. Nós podíamos fazer uma hora aqui no podcast dos jovens, né, as suas dúvidas, e aqueles que são adultos aqui, né, vão ver se a gente se sai bem, né, explicando um linguajar para aqueles que estão presencial e aqueles que vão estar nos ouvindo. Aí é que entra bem o dia da juventude, porque se vai fazer isso no dia de palestra, não pode ter com todas aquelas regras e maneiras de fazer a palestra. E o que puxa eles é exatamente isso. As redes sociais. Quem estiver ouvindo, com certeza vai ouvir esse chamado e vai ver que a Casa do Caminho está tendo uma evolução, mas uma evolução
baseada nos princípios de Deus e de Jesus, não esquecendo o Evangelho. Eu gostaria de citar 2 exemplos aqui. O primeiro, elogiar um belíssimo evangelho que o Cláudio Acenol, que a gente acaba até dizendo assim, ó, isso aí parece conversa de botequim, sabe? Todo mundo fala, todo mundo dá opinião, as pessoas têm engajamento lá, colocam a sua mensagem, sabe? Mas é uma forma inovadora, sabe? De tu conversar sobre Jesus, sobre o evangelho, tá? E é um crescente, olha, a Casa do Caminho, eu participo lá também. Gente, eu acho que às vezes tem mais gente no Evangelho dele do que aqui na Casa do Caminho, tá? Mas o que que é? É uma maneira de tu conversar de uma maneira diferente. O nosso momento de orações, para puxar a brasa do trabalho aqui, me dando conta disso também, o nosso momento de orações, ele tem os primeiros 15 minutos como se fosse uma conversa de botequim. A gente debate o tema, vamos fazer o bem, não, por que tem que fazer o bem? Sabe? Um olha para o outro e conversa, sabe? Não é aquela coisa engessada na linguagem perfeita, na linguagem espírita, sabe? Então, eu acho que tem desafios. Eu gostei dessa palavra do Cláudio aí. Tem desafios. A gente qual é a linguagem, João? Vamos analisar aqui rapidamente. Qual a linguagem espírita? Vamos fazer rapidamente. Qual a linguagem espírita? O que tu acha? A linguagem espírita é o ensinamento de Deus e Jesus. Ponto. Bom, Qual a linguagem espírita, Betinho? Linguagem espírita. Como é que tu vê essa linguagem espírita? Quando tu pensa em espiritismo, o que tu vê na cabeça? Allan Kardec falando com a tiotinha dele lá, com a sua gravatinha de borboleta. O que tu pensa quando tu pensa em espiritismo? Em silêncio. Silêncio. É uma ideia que a doutrina traz para ela. Né? O que mais? Paz, calma, assim. Uma boa ideia. É isso. Qual a tua ideia da linguagem espírita? O que a gente ouve é uma linguagem mais calma, serena, né? Porque acho que a gente tem, assim, agora fazendo pessoas mais jovens, assim, fazendo palestras, trazendo mais pessoas, né? Porque por muitos anos as pessoas mais velhas que já tinham atingido, assim, uma evolução até da sua caminhada aqui nessa formação, então que já estava assim, mais estabilizado, mais abrandado. Então a gente vê isso, né? As pessoas falam mais calmo, mais sereno. Eu gosto que isso vai me tranquilizando, mas eu entendo que para quem é mais jovem, talvez a gente tivesse que ter uma linguagem mais rápida ou mais interativa também, né? Porque aquela coisa. Eu acho, eu sou assim, ativo no Espiritismo há 9 anos, mais ou menos. Tá? Eu acredito que seja isso. Tá? Então, assim, eu recebi uma cultura espírita, tá? Bastante, digamos assim, ortodoxa, né? Que a gente tem que estar vivendo os princípios de Kardec, os princípios do Evangelho, e daquilo ali parece, tá? Que a gente não pode desviar muito pela tangente, e mais ou menos trabalhar sempre em cima daquele linguajar. Mas com o tempo eu fui vendo que é possível trabalhar aquilo ali, mas com uma outra linguagem, até uma linguagem de botequim. Eu gostaria de citar, eu citei alguns exemplos, gostaria de citar um outro jovem que está entrando aqui na casa e que tem feito umas palestras muito espontâneas e está crescendo, bem maravilhoso, o Márcio, né? Pô, o Márcio, no linguajar dele, né? E agora ele fez uma última palestra essa semana, colocou exemplo dele, exemplo prático, sabe? Então, quando tu vê, assim, às vezes um linguajar diferente, e aí tu percebe lá um número de pessoas que assistem à palestra. Quando a linguagem ela alcança um número maior de pessoas que estão em sintonia com aquela linguagem, tu consegue levar a mais pessoas o Evangelho de Jesus, os princípios da doutrina espírita. Então, não sei se a gente alcançou. Na verdade, exatamente. Ou seja, cada um expressa aquilo que a linguagem da doutrina espírita chega para ele, entendeu? Então, e a grande interpretação da linguagem espírita hoje, na face da Terra, imposta,
pelos seus fundadores e todos aqueles que levam a mensagem, é essa mensagem reta, ortodoxa. Essa é a linguagem que todos estão acostumados. Por essa razão é difícil. Quando tu vê um canal, Amigos da Luz, por exemplo, fazendo piada na doutrina espírita, tu olha e diz, que absurdo! E eu digo para vocês, entrem nos vídeos, assistam os vídeos e vocês vão entender a mensagem daquele vídeo e vocês vão entender que não tem nenhuma diferença na mensagem de Kardec. Por quê? Porque é uma outra maneira de falar a mesma coisa, com leveza, muitas vezes até irreverência, humor, mas que não tira o mérito, não tira a essência da mensagem. A essência é o que a gente nunca vai poder deixar de lado. E outra coisa, 3, 4, 5 minutos. Tá? Exatamente. O outro canal que começou a crescer astronomicamente, o Espiritismo Raiz. Não sei se tu já ouviu. Não, é um cara só que faz. Ele tem, assim, não sei quantos mil seguidores. Por quê? Porque ele fala exatamente a linguagem popular. Então, se nós se preocupar um pouquinho dos pronomes e um pouco mais para o âmago daquela ideia, daquela mensagem. Eduardo Sabag, exatamente. O Eduardo Sabag, ele é esse cara que ele fala, ele acha que tem que falar, sem estar preocupado em milindrar ou não. Agora, todos os vídeos que eu vi dele, no começo eu até ficava meio assim com ele, né? O cara tá. Todos os vídeos, não consigo ver um vídeo que ele diga alguma coisa que vá de encontro à doutrina. Tudo. Só que a forma que ele fala é completamente popular. E olha quantos seguidores esse cara tem. Quantos canais ele tem. E uma palestra dele aqui, palestra live de 52 segundos aqui, 4,2K, mil, né? 4,2 mil visualizações. Aqui eu tenho uma outra dele, Amor de Mágoa, não seja responsável pela sua morte, 6,1 mil visualizações. A gente aqui, quando alcança 500 visualizações nas nossas palestras, lives, a gente fica eufórico na casa, sabe? Porque não é hora. Conseguimos alcançar 500, né? Já chegamos aqui. Mas aqui tu vê que essa pessoa, ou essas pessoas que são os influencers do Espiritismo, eles estão conseguindo chegar a muito mais pessoas divulgando a doutrina. E outra, linguagem é uma pessoa, não é uma instituição, é uma pessoa que está fazendo a parte dele. Ele está fazendo a parte dele, simples assim. E está fazendo mesmo, porque ele abre consciências, ele toca em pontos que realmente toca as pessoas. Né? Faz refletir, faz o que é a nossa função aqui na Casa Espírita. Não é isso? Fazer com que as pessoas reflitam sobre os seus problemas, sobre as suas questões e interajam com essa doutrina salvadora nas nossas vidas. Agora, se a gente não consegue atingir as pessoas que estão na nossa volta, aqueles que estão na nossa casa, na nossa família, vamos atingir quem? Olha só, olha que interessante, o canal dele tem 726 mil pessoas. É isso. Eduardo Sabag. É só digitar Espírito Raiz. Vem fazendo propaganda para o cara. Assim, ele, lógico, ele impulsiona, investe em dinheiro, né? Investe em impulsionamento, tem muitas formas de impulsionar hoje. Não é aquela forma orgânica, Claro. Mas mesmo assim, a gente está estudando aqui a questão da linguagem, né? E a linguagem, quanto mais próximo do povo ela é, mais tu vai conseguir atrair as pessoas. Quer atrair o povo jovem? Fala a linguagem dos jovens. Quer atrair as crianças? Fala a linguagem das crianças. Não adianta tu ir lá com um livro dos Espíritos e fazer pergunta de Kardec para uma criança de 5 anos. Ela até vai interagir,
Mas é isso que ela quer? Não. Ela quer jogar bola, ela quer brincar de pintar, ela quer fazer teatrinho. É isso que ela quer. Ela não quer ler o livro dos espíritos. Nem tem idade para isso. Os jovens eles não querem ler o livro dos espíritos, porque até para nós adultos é complicado, né? Então, eles querem fazer o quê? Eles querem jogar vôlei, eles querem assistir podcast, eles querem fazer uma banda, eles querem fazer coisas da idade deles. Uma coisa Simples. que atrai muito é a banda, que falou, instrumentos, Musical, musical, música, tem vários projetos que dá para ser feito. a parte dos instrumentos. Ó, Amigos da Luz aqui no Facebook, quase 117 mil seguidores. No acho que é Instagram. Aqui, O Amigos da Luz é fantástico. Né? Lá, São profissionais de seguidores. Então, vou te contar assim, eu uso eles nos meus cursos ali. As piadinhas, às vezes que eu quero explicar um tema que tá aí meio ruim ali, explicar, eu coloco uma piadinha, um humor ali. E outra coisa, gente, não tem coisa melhor na vida do que a gente rir. Não tem coisa melhor. Rir até mesmo, o brasileiro é assim, né? Ele ri até da desgraça, né? E a gente tem que realmente rir, muitas vezes. E não que o riso vá tirar a seriedade daquilo que tu está falando, mas em muitos momentos é muito melhor a gente rir do que chorar, né? Ele tem aqui, ó, Prece Sem Pressa, tá? Teve 167 mil visualizações. Olha o alcance da doutrina espírita em 3 minutos e 49 segundos. Então, já vai ficando a dica aqui, ó, sabe? O jovem tem pressa, então às vezes fica 1 hora aqui e tem um trabalho, ó, desafio para os jovens, vamos criar pequenos vídeos aqui na Casa do Caminho, sabe? Tem história, olha do como é que é no Instagram? Tem história e tem o Rios. Tem o Rios, que é 1 minutinho. Criar esses postzinhos, colaborar de alguma forma com aquilo que já se sabe, né? Dentro da doutrina. E não só da doutrina, mas tudo que nos faz bem. E começar a criar um postzinho, daqui a um pouco se criando uma comunidade. E assim as coisas vão se... Estou impressionado aqui, ó. Reencarnar é preciso? Uma pergunta boa. 236 mil pessoas em 3 minutos e 32 de vídeo. Tu vê? Tu pode pegar um tema espírita, sabe? Colocar ali uma linguagem de jovem, uma linguagem mais diferente, falar sobre reencarnação. Linguagem reencarnação, pego de surpresa, assim, isso para te explicar a reencarnação, olha, né? Mas se a gente colocar isso aqui com uma dose mais de leveza, tá? Então, eu acho que a gente está lançando aqui para nós, Casa do Caminho, tá? E atirando também para outros centros espíritas, tá? Os dirigentes do movimento espírita, para a gente... A importância da jogada, né? Nós temos que realmente... Ter ações práticas agora, né? Ter ações práticas. O que é ações práticas? É realmente comunicar, ou seja, se comunicar com esses jovens, buscar eles, conversar com eles, ver, entender o que eles gostam, o que eles poderiam contribuir aqui. Aquele que não quiser, beleza, está numa outra vibe, está numa outra vibe, vai ser difícil. Mas tem muitos que a gente nem sabe que estão predispostos, mas é nesses jovens que eu estou falando hoje, que quando a gente começa alguma coisa, a gente tem que ir primeiro na predisposição. Então, tem muitos jovens que estão predispostos a fazer alguma coisa, mas não sabem nem por onde começar. Tá? Então, o que a Casa Espírita pode começar? Reúne esses jovens, identifica essa predisposição e deixa eles trabalharem. Deixa que eles fazem. Deixa eles fazerem os projetos deles. Ou seja, não são robozinhos que estão ali. São pessoas com inteligência, com capacidade, que muitas vezes estão ali quietinhos, né? Como a irmã falou o exemplo aqui, de uma criança lá de 11 anos e a outra de 7 anos. Então, por aí vai. Abrimos as portas, criamos o mecanismo. Qual o mecanismo? Uma data específica na semana ou de 15 dias, seja lá, para eles. E deixa que eles se reúnam. Só dá estrutura para eles. O que é dar estrutura? Dá a chave da porta ali, abre,
e deixa que eles Vamos trabalhem. lançando o desafio para nós até na Casa do Caminho. Daqui a 6 meses, tá? Nós retornarmos aqui com os jovens e vamos ver se essa semente de hoje rendeu frutos ou não. Porque, gente, assim, ó, Ações eles para a Hebe, podem ter certeza, Samara, jovem da casa, me ajuda aí. podem ter certeza, nós como dirigentes, acima de tudo, nós criamos uma estrutura. A Casa do Caminho aqui, quantos anos de existência, meu irmão? Quantos anos tem a Casa do Caminho? Oficialmente, me parece que são 13. Então, são 13 anos de trabalho no alicerce. Vocês acham mesmo que um grupo de jovens vai derrubar o trabalho de 13 anos? Vocês acreditam que a nossa equipe espiritual que está aqui formando as nossas bases, nossas paredes que a gente não enxerga muitas vezes, acha que um grupo de jovens vai destruir uma doutrina que nós construímos aqui ao longo dos anos? Acha que a equipe espiritual permite que aconteça isso, desde que a nossa intenção seja realmente boa? Ou seja, nós estamos abrindo para um público que nós sabemos que tem muita capacidade de hospitalar. Então, vamos tirar esse medo. Eles não vão derrubar o trabalho, eles não vão quebrar o que está construído, eles vão somar. Eu tenho plena certeza. Eles vão somar. E, lógico, no meio de um monte de pessoas, tem uns que são mais e outros que são menos. E a lei de sociedade fala exatamente isso. Aquele que sabe mais, ensina para aquele que sabe menos. Não é? E é assim que a gente constrói a inteligência. Então, abrir as portas para que eles façam alguma coisa é o primeiro passo. Entre nós, E depois, essas também. quanta burrada a gente Deus com jeito, eu discordo da Samara, por que vai ser unanimidade? Não, é que eu vejo que às vezes tem esse preconceito, né? Não deixa fazer, porque, imagina, deixa lá sozinho, vão quebrar tudo. Sei lá, que pensam, né? Vão mudar, não sei o quê. É uma coisa que às vezes está só na nossa mente, está só na nossa cabeça ali no computador. Porque ela, na verdade, não existe, assim como os nossos problemas. Né? Tem um sábio do século XVIII que dizia que eu tive milhares de problemas na minha vida, ele falando, né, poeta, né? Eu tive milhares de problemas na minha vida que eu vivi intensamente. Muitos deles realmente aconteceram. Essa era a criação. Então, a gente cria barreiras para coisas que não vão acontecer nunca, só acontecem na nossa mente. Então, deixa que as coisas aconteçam, que tomam rumo, e nós, como dirigentes, né, os irmãos aqui que têm uma responsabilidade maior, sempre, né, amparando. E aquilo que está fora do contexto, né, se molda, se conversa e se adapta. O jovem não é um ser de outro mundo, ele é um ser que está inserido na sociedade. Jovens que têm inteligência, que já têm uma bagagem da família, a gente tem que confiar nisso. Nós não vamos pegar os jovens lá da rua, lá que estão vivendo problemas, e colocar aqui para dentro para fazer um trabalho de amparar pessoas. Logicamente, nós não vamos fazer isso, mas nós vamos pegar aqueles mais conscientes no momento para que esses de consciência possam realmente fazer o trabalho com esses outros. Né? Então, é nesse sentido, mas abrir as portas e criar mecanismos de aproximação deles. Vamos se encaminhar para o encerramento? Sim, meus irmãos. 11h37 aqui. Depois tu corta assim aí. Então, como tá. É que é o encerramento aí? Não, eu já peço então para os irmãos darem o pitaco final aí, se despedindo, deixando então esse apelo, né, para o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que conhece o caminho, que queira conversar conosco, né? Principalmente os jovens que queiram conversar conosco, ou os pais, também com os seus filhos, para que a gente comece então a criar esses mecanismos de encontro, vamos criar encontros, marcar datas de encontros livres, sem nenhuma programação, apenas para nós nos conhecer e aqui, quando estiver aqui, vamos fazer uma musiquinha, vamos conversar, vamos criar os primeiros encontros para que a gente realmente possa já ter jovens que se
destaquem, ou que possam assumir alguma liderança, projeto, alguma coisa. E, então, a gente espera que os irmãos realmente venham, né? Esse é o nosso apelo, que os irmãos venham, principalmente os jovens. Eu gostaria de agradecer. Não pode ser. Eu gostaria de agradecer, então, a presença dos nossos ilustres convidados, em especial a Evelyn, que veio aí nos ajudar. Pedir que os nossos irmãos que estão no grupo, trabalhando as ideias, como construir um grupo de jovens aqui da Casa do Caminho, que deem uma olhada no nosso podcast hoje. Pedir que os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais deem suas sugestões e vamos acatar, o Cláudio também falou, que os pais, os homens, têm que falar com a diretoria, com o Marige aqui da casa, para dar a sua opinião, e eu lanço esse desafio que eu quero daqui a 6 meses, se Deus quiser, que a gente já possa ter esse grupo aqui na casa trabalhando. Tá? Esse é o desafio, e vamos inovar tudo que for necessário, vamos criar os para que isso venha acontecer. Samara? Eu acho que é bem importante esse momento, a gente tentar trazer um presente para o nosso futuro da casa, né? Não só da casa, mas do movimento espírita como todo. E para o jovem também, porque às vezes tem muito jovem que até gostariam de ficar, mas não se sentem enquadrados aqui e aos poucos estão indo, né? Então, só de ter esse espaço, eu acho que isso é um grande pontapé inicial, porque quantos anos a gente demorou para fazer isso, né? Então, esse pontapé inicial vai ser muito positivo para casa no momento espírita. Pretendo estar aqui daqui a 6 meses para ver essa. Só dar o teu boa tarde e boa noite. Boa tarde e boa noite. Aí, claro. Então, agradecer a todos, né, a espiritualidade por ter nos proporcionado esse momento e sabendo, como o Cláudio e o seu João disseram, a casa lançou um desafio, tem pessoas engajadas, abraçar esse desafio, não tenham medo, tenham coragem, e aquele abraço amigo, aquele aconchego está aqui, só basta vocês verem. Muito bem. Isso aí, pessoal. Então, chegamos ao final de mais um encontro aqui, um bate-papo, um podcast aqui no nosso canal Casa do Caminho e a Mão. E pedindo, então, que vocês compartilhem esse vídeo, dê o like no vídeo, que ajuda muito o canal a crescer. E vamos tentar fazer então, o nosso projeto jovem, ali, tentar trazer essas inteligências jovens para que a gente amplie, né, a consciência da nossa casa e também da doutrina espírita como um todo. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui, que atenderam o nosso convite, né, e que a gente possa ter muitos outros podcasts, essa salinha aqui, cheia de jovens, colocando as suas ideias, podendo usar esse espaço aqui, que é o estúdio da Casa do Caminho, também para os projetos dos jovens. Isso é muito bacana. Então, esse espaço aqui foi criado para isso, para gravarem stories, fazerem para nossas convidadas, né, que é possível fazer muita coisa para espalhar essa doutrina maravilhosa com uma linguagem mais adequada para os jovens. Então, muito obrigado e que nós possamos nos reunir aqui numa próxima oportunidade, se assim o nosso Pai permitir. Valeu, pessoal. Jovem, tá? Isso aí.